É uma grande... Colocar alguém ou alguma situação nessa posição de quem vai nos oferecer segurança, de quem vai nos oferecer, por fim, a felicidade, né? Ser esse porto seguro. Ninguém tem condição de verdade de oferecer isso para nós. Por mais que a pessoa deseje, por mais que a situação pareça assim, isso não se sustenta ao longo do tempo. Né? Mas ainda assim a gente vem tentando, né, fazer isso. Assim, a gente vem tentando colocar pessoas nesse lugar ou se apoiar em situações externas. E, via de regra, isso, em algum momento isso se move, né, e traz sofrimento para nós, para as pessoas. Né? Então, afinal de contas, como que a gente poderia... No que a gente poderia tomar refúgio? Né? Então, as várias tradições religiosas, elas se propõem, na verdade, a oferecer um caminho para isso. Né? Um caminho para a gente chegar no verdadeiro refúgio. E também, muitas vezes, a gente confunde esse caminho com o próprio refúgio. Né? Então, por exemplo, na própria tradição budista, o Buda, né, a gente toma refúgio, né? A gente se refugia no Buda, nos ensinamentos do Buda, nos amigos de caminhada, a gente toma refúgio nisso, a gente se apoia nisso, né? Mas é um equívoco também imaginar que esse seja o refúgio último, né? O refúgio último, até mesmo na tradição budista, é a nossa verdadeira essência, né? O Buda aponta para a nossa verdadeira essência. Jesus Cristo, possivelmente, aponta para a nossa verdadeira essência. Todos esses grandes mestres, eles apontam para a nossa verdadeira essência. Né? Então, e mesmo as tradições religiosas oferecem alguma coisa que possa ser chamada de refúgio fora de nós. Né? Então, a gente... É uma grande coisa, né? É uma grande ajuda a se apoiar nesses elementos que as tradições religiosas nos oferecem, né? Mas é também um grande erro achar que esse é o verdadeiro refúgio, onde a gente verdadeiramente vai poder se apoiar sem susto, né? Sem tombo no meio do caminho, né? Mas antes não. Nesse trabalho assim, de encontrar o verdadeiro refúgio, de tomar refúgio na fonte verdadeira, né? É um caminho esse, né? De a gente também primeiro notar no nosso momento, né? Na forma como a gente enxerga a vida hoje, na forma como a gente leva a nossa vida, seria muito importante a gente notar onde a gente toma refúgio, né? E o Alan Wasser diz que a gente toma refúgio em várias coisas, né? Quando a gente, e vai continuar sendo assim, porque é assim também, né, no dia a dia, mas era bom a gente entender as limitações de cada coisa. Então, por exemplo, ele fala assim, quando você vai no dentista, se você está com uma dor de dente, vai no dentista, você toma refúgio no dentista, né? Você fala, nossa, dentista, por favor, livre-me do sofrimento, né? E é verdadeiro nesse momento, né? Só que, obviamente, a gente não vai depositar no pobre do dentista, né? Essa esperança de que ele, para sempre, nos lembre de todo o sofrimento. A gente não vai fazer isso com o pobre do dentista. Ainda que o dentista seja nosso marido, o nosso esposa, a gente não vai depositar no dentista esse papel, coitado, né? Porque não tem como ele atender de nosso anseio, né? Mas a gente toma refúgio, né, nessas circunstâncias, assim, né? Circunstancialmente, a gente toma refúgio nessas coisas. Mas a gente pode passar a vida inteira, a gente faz isso, né, se a gente não tem uma clareza sobre isso, né? A gente pode passar a vida inteira tomando refúgio em coisas e se frustrando vez após vez, assim. Toma refúgio no trabalho, perde emprego, toma refúgio no corpo físico, na nossa saúde física. Daqui a pouco a gente começa
né? Como está no meu caso, assim, ladeira abaixo. A gente vai vendo que não é mais aquele... O meu grande susto com o meu corpo foi quando eu comecei a ter que usar óculos. Esse foi o meu grande primeira frustração com o meu corpo físico. Falei, nossa, meu corpo já não é aquele parceirão mesmo. Então a gente vai notando que nada, né, nada do que a gente elege como apoio pode realmente nos oferecer esse apoio, né? Mas então esse primeiro passo seria a gente notar onde a gente toma refúgio na vida. A gente já falou disso aqui nesse horário aqui em algum momento, né? Ou de alguma forma, mas é uma coisa assim que a gente vai precisar retomar vez após vez, né? Para notar o que a gente está fazendo, né? Eu vou botar todo mundo assim para enxergar todo mundo. Então esse é um trabalho para a gente fazer durante o dia, assim, né? Assim, durante a nossa vida. Notar o que a gente está elegendo como fonte de refúgio. Ainda que às vezes seja realmente o que é necessário, como esse caso do dentista, né? Mas a gente notar esse processo, né? De depositar a nossa confiança, de se agarrar, né? Nessas boias, assim, como se elas fossem nos salvar, né? De alguma coisa. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é a gente, afinal de contas, ir se percebendo o que poderia ser uma verdadeira fonte de refúgio, né? Se a gente se apoia em alguma tradição religiosa, a gente vai tomar refúgio nesses elementos, né? Na tradição budista, a gente vai tomar refúgio no Buda. A gente vai tomar refúgio nos ensinamentos do Buda, né? A gente vai tomar refúgio no outro, tipo como nós estamos fazendo agora, né? Acorda todo mundo de manhãzinha, todo mundo se junta, né? E a gente vai se apoiando. Então a gente vai fazer isso, mas isso também é provisório, vamos dizer assim. Isso também está fazendo, às vezes, de um refúgio mais profundo, né? E isso vai acontecer em qualquer religião, em qualquer tradição, né? Então, como é que a gente pode ir cultivando? E que, afinal de contas, o que as religiões todas estão apontando? Então, todos os mestres que eu conheço, né? Todos os meus professores, eles apontam para essa fonte de refúgio interna, né? E última, né? E a gente também vai fazer várias confusões com relação a essa fonte de refúgio. Então, a fonte de refúgio, na verdade, essa prática que a gente faz, estabelecer corpo, fala e mente em seus estados naturais, em última análise, tem esse propósito de nos apontar esse refúgio interno, né? Onde que a gente pode se apoiar quando o bicho pega, né? Então, a gente, em qualquer circunstância, né, da vida, a gente poderia voltar para esse lugar de corpo, fala e mente em seus estados naturais, né? Mas isso não significa que a gente toma refúgio no corpo, não significa que a gente toma refúgio na fala, não significa que a gente toma refúgio na mente, né? O corpo, fala e a mente, nos estados naturais, são como uma porta para esse nosso refúgio verdadeiro interno, né? Então a gente precisaria praticar isso. Olha só que fofura esse cachorrinho da Lana. Ai, que gracinha. Então a gente precisaria praticar, estabelecer o corpo, a fala e a mente nos estados naturais para acessar esse refúgio interno. Né? Eles não são também, né, a fonte de refúgio. Então é assim, né, um trabalho longo e super profundo, né, de a gente ir se livrando do que não pode ser, do que não é permanente, do que não é seguro verdadeiramente, né? A gente vai precisar ir soltando essas coisas, né? Mas ao mesmo tempo, tendo uma confiança de que existe, de que essa fonte de refúgio existe, né? Essa fonte de refúgio verdadeira existe. Caso contrário, também a gente pode ficar com uma sensação de vazio, assim, de vazio ruim, assim, né? de que de que não tem, de perder a esperança completamente, de não ter onde se apoiar, né? E não é isso que a gente está querendo, óbvio que não é isso, né? Não é para isso que as tradições religiosas todas apontam, né? Então, a gente vai tirando o pé das fontes de refúgio mundanas, vamos dizer assim, né?
sem nenhuma, não pejorativamente, né? Mas essas fontes de refúgio que não são absolutas, e colocando devagarzinho o pé nessa fonte de refúgio na qual a gente verdadeiramente pode se apoiar, né? A gente precisa de uma confiança para fazer isso. Que tal? O que vocês acham? Alguém quer fazer uma pergunta, assim, tá muito esquisito esse assunto, essa história toda. Como que é? Eu tomar refúgio no meu café agora. O que vocês acham? Mais ou menos, tá mais ou menos claro assim o que eu tentei falar? Então, esses vários mestres vão apresentando esse tema pra gente, né? E o Tenzin Wang é um mestre que apresenta isso claramente, assim, ele fala inclusive das portas, né? Ele fala inclusive que o corpo, a falha, a mente são portas, né, para esse estado natural onde a gente toma verdadeiramente refúgio, né? Onde a gente pode confiar, que está sempre disponível, que está sempre como se fosse uma dimensão da nossa experiência que está presente agora, né? Não é uma coisa que a gente vai. É claro que a gente vai aperfeiçoando, a gente vai sentindo mais claramente, assim, mas tá disponível agora, né? Então ele fala que de a gente usar a quietude do corpo, é super bonito o jeito que ele explica, das 3 portas, né? As 3 pílulas que ele fala, é genial, é genial. Assim, o Tenzin é muito hábil para isso, né? Ele fala das 3 pílulas, né? Da quietude do corpo, do silêncio da fala e da espaçosidade da mente. Essa palavra que a gente não consegue, nunca vai conseguir traduzir direito, assim, mas seria esse espaço amplo da mente, vamos dizer, né? Então, essas seriam as portas. Então, qualquer uma delas que a gente pegar, se a gente se aprofundar na experiência de quietude do corpo, né, a gente vai transcender o próprio corpo, né, vai cultivar a quietude propriamente, né? E esse, sim, é um estado natural, está muito mais próximo do nosso estado natural, muito mais confiável como refúgio, né, interno. Então, essa experiência. E daí essa quietude vai uma hora também transcender palavra, transcender conceito, né? A gente vai encontrar dali também um silêncio que também está ali sempre disponível, né? E aí ele diz que ali quando a gente cultiva a quietude, o silêncio, não tem um vácuo, assim, né? Ali tem um calor, tem uma qualidade, tem todas as qualidades, na verdade, que a gente pode expressar, né? Então, é super importante isso, assim, a gente não achar, não cultivar essa sensação de que a gente vai se livrar de todos os apoios que a gente sempre teve e vai sobrar nada, a gente vai cair num buraco sem fim, né? A gente precisa se livrar dessa impressão, né? Desse medo, porque dá um medo também. Ah, tá bom, eu posso tomar refúgio da minha mãe? Como assim não vou tomar refúgio da minha mãe? Tomo refúgio desde que eu nasci da minha mãe, agora eu vou poder? A minha mãe não é confiável, né? Lógico que a minha mãe é confiável, né? Isso aqui é a minha mãe, é uma pessoa que uma hora o tempo dela vai. Alguém vai chegar e falar: bom, dona Valquíria, seu tempo acabou, tchau. Vai acontecer isso, né? Pode ser que chegue primeiro para mim esse tempo, né? Mas é assim, né? Nada que é impermanente pode funcionar verdadeiramente, né? Como uma fonte de refúgio. Mas a gente não pode pegar esse caminho e refletir, contemplar esse assunto com essa sensação de que vai chegar num beco sem saída, assim, num buraco sem fim, né? A gente vai acessar a nossa natureza verdadeira, de onde brotam todas as nossas qualidades, espontaneamente. Né? Todas as qualidades de amor, de compaixão, de alegria, de equanimidade, elas brotam dessa fonte. É nessa direção que a gente está indo, né? Então, isso é super importante. A Lois diz que quem entende mesmo, verdadeiramente o refúgio, ele se livra de todas as coisas com alegria, com um alívio. Ufa, por fim, não preciso cuidar, ficar sustentando essas identidades todas que eu sustento, né? É um alívio. Agora, se a gente não entender
essa fonte verdadeira de refúgio, a gente brota um desespero, brota medo, né? Então, isso é bom de a gente também ter no coração, né? A gente não está indo em direção ao abismo, ao abismo último, né? Final. Não é isso, não foi isso que esses mestres super amorosos estão nos propondo, né? Não é isso que eles estão nos propondo. É só para a gente já cultivar um conforto, né? Uma confiança, né? Porque não é para esse abismo final que a gente está se encaminhando, né? Tá bom, vamos fazer uma prática, então? Para parar de falar? Então, eu vou agora interromper o vídeo para me aproximar do áudio, tá bom? Deixa eu pegar meu sininho. Vamos então, amores, vamos então encontrar uma postura bem confortável, que vocês possam relaxar direitinho. De preferência, sem fazer na linha agora, né? Se for possível. Se não for possível também, não tem problema. A gente começa essa prática trazendo a essência do que nós conversamos até agora para o coração. A gente poderia refletir sobre, ao longo de todo o nosso caminho até agora, os momentos em que nós tomamos refúgio em pessoas ou em situações que, por mais que desejassem ou que parecessem seguras, elas não tinham como cumprir esse papel de fonte de refúgio verdadeiro. Todas as pessoas ou situações estão sujeitas à lei da impermanência, elas estão constantemente se transformando. Por isso elas não podem ser as verdadeiras fontes de refúgio. Então cultiva no fundo do seu coração a aspiração de se aproximar cada vez mais, de ter cada vez mais clareza dessa verdadeira fonte de refúgio interno. Desse verdadeiro refúgio interno. E naturalmente, os grandes mestres, as pessoas que nos amam verdadeiramente, elas apontam esse refúgio. Então cultiva a aspiração de reconhecer a nossa verdadeira natureza, que é a nossa fonte de refúgio última, absoluta. E assim então vai trazendo a consciência para o corpo.
Deixa a consciência percorrer esse vasto campo de sensações. E vai soltando tudo que se associa às sensações do corpo. Soltando todos os conceitos. E procura sentir diretamente a experiência de estar em um corpo. As sensações de apoio no chão, na cadeira. Sensações do toque da roupa na nossa pele. Sensação da exposição da pele ao ar. As sensações de calor. E como uma expressão de amor, de cuidado consigo mesmo, traz a consciência para o corpo e solta todas as tensões, toda a rigidez. Destensiona o corpo. Sente o eixo do corpo e relaxa em torno desse eixo. E se o corpo estiver confortável, relaxado, é natural não se mover. Mas como diz o Tenzin Wangyal, simplesmente não se mover e sentir que o corpo não se move são duas coisas bem diferentes. Então sente o corpo quieto. Se familiariza com essa experiência de quietude, que externamente agora se manifesta no corpo. Mas a quietude é uma das portas. A quietude do corpo é uma das portas para essa qualidade do nosso refúgio de quietude. E conforme o corpo acalma, se pacifica, e conforme nós fazemos cada vez mais contato, cada vez mais profundamente com a quietude do corpo, pode ser que nós consigamos notar
um silêncio interno que pode estar por baixo do diálogo interno, por baixo dos sons externos. Como se fosse uma experiência viva de silêncio. A respiração no ritmo natural, sem nenhuma interferência. Ela é uma maneira de acalmar a fala interna. Mas não é preciso que o discurso interno, o diálogo interno seja completamente eliminado, para que a gente possa experienciar esse silêncio, essa calma interna. Aos poucos deixa a respiração livre e procura notar que por baixo desse diálogo interno tem algo que é quieto, que é silencioso e que é vivo também. E por fim, a mente no estado natural, ela é aberta, clara. Então, nota agora essa dimensão de experiência, de abertura sem limite. Um espaço que não tem limite. Portanto, não pode ser nem obstruído. Essa natureza de céu que várias vezes nós nos referimos nesses nossos encontros. Essa experiência do céu aberto, claro, que acomoda, que acolhe qualquer tipo de movimento. Os estados naturais do corpo, da fala e da mente apontam para o nosso refúgio interno, para a experiência viva, clara, quieta, e ao mesmo tempo
calorosa, amorosa. Livre da dor, do desconforto. Solta todos os conceitos, todas as preocupações, todas as expectativas. Que tudo isso é como se fosse nuvem. Nesse céu do nosso ser. Solta até mesmo o conceito que você pode ter de mente. E se abre para essa experiência do próprio ser, do nosso próprio ser. E só para não se perder entre as nuvens, sente o ritmo da respiração. Sente bem de leve. Só o ritmo da respiração. E descansa nessa experiência de corpo quieto, de fala silenciosa e de espaço. Abandona todo o esforço de buscar algo onde se segurar, de buscar refúgio fora. Solta todo esse esforço. E só reconhece que tudo que a gente sempre buscou está disponível aqui e agora, nesse lugar. É muito importante que a gente desenvolva essa confiança no refúgio interno. Desse lugar calmo, quieto, tranquilo. Naturalmente vão brotar as qualidades de amor, de compaixão, de alegria. Pode ser que no início a gente precise imaginar isso. Mas não é difícil imaginar. Imagina que desse lugar você encontra alguém atrapalhado, perturbado, aflito com a vida, com as coisas externas, com as circunstâncias. Não seria natural desejar para essa pessoa que ela possa encontrar esse refúgio, essa calma, essa tranquilidade? Não seria natural desejar que ela não precise fazer tanto esforço? Desejar que ela não
Não se apoie em circunstâncias que vão se mover. E disso vai surgir sofrimento. Isso é amor e compaixão. É natural. Como se quando você encontra um remédio, seria natural você querer oferecer esse remédio para alguém que está doente. Então descansa nesse refúgio com essa confiança de que desse estado vai brotar tudo o que você precisa para você mesmo e para os outros. Usa o ritmo da respiração, caso você se desoriente. Caso você precise de uma referência, só nota o ritmo da respiração. Se lembra que essa experiência de quietude, de silêncio, de espaço, ela está sempre disponível. E quanto mais a gente se lembrar de voltar para ela, em qualquer circunstância, de confusão, de aflição, quando a gente se lembrar e retornar para esse lugar de quietude, de silêncio, de espaço aberto, claro, amplo, mais próximo do nosso verdadeiro refúgio nós vamos estar e mais confiança a gente vai desenvolver. Guarda isso no coração.
Toda desganhada aqui. E aí, chuchus? Que tal? Então, essa proposta para gente perceber durante essa semana, vamos dizer assim, né? A gente notar onde é que a gente toma refúgio durante o dia, né? E ir cultivando essa confiança nisso que está por baixo de sempre tá, sempre teve lá, sempre vai estar, né? Por baixo de todas as experiências, tá esse refúgio último, né? A gente tá sempre lá. Mas a gente, quem diz o atenção, a gente fica buscando, igual o celular buscando rede, né? Me fala. A gente fica buscando algum lugar para se apoiar, assim, o tempo inteiro, no olhar do outro, sei lá, a gente fica buscando o tempo todo, né? Então, se a gente se lembrar, né, que a gente pode voltar para essa experiência, super delícia de silêncio, de tranquilidade, não precisa correr, não precisa, né, voltar para essa experiência. Algumas vezes a gente vai sentindo que a gente não está, que a gente está sofrendo à toa, na verdade, né? Que não precisa. E daí quando eu leio assim quando eu lia, né, sobre essa, ouvia o Alan Wallace falar, ou o T.C. Wong dizer que essa fonte interna é uma fonte de qualidades, né, que tudo brota desse lugar, eu achava, um dia eu vou chegar lá e vou descobrir, né, que essas fontes brotam desse lugar. Mas esse exercício de a gente imaginar como que a gente gosta, quando a gente mesmo está super atrapalhado, assim, ou tá, só um pouquinho, Daniel, ou tá super atrapalhada, ou quando a gente vê alguém super se debatendo, assim, igual bicho enjaulado, assim, né? E a gente se lembra que essa pessoa tem também essa possibilidade, brota naturalmente, assim, uma coisa assim, ai, que você solte tudo isso que está te fazendo sofrer, não precisa, tem esse lugar super tranquilo, que você pode acessar, todo mundo pode. Isso é compaixão, né? Não é que algum dia, lá no futuro distante, quando a gente se iluminar, vai brotar uma compaixão. Não é só a gente se lembrar disso, né? Quando a gente estiver olhando para uma pessoa se debatendo, assim. Putz, aquela experiência que eu arranho de vez em quando, ou que eu chego e eu me sinto super bem, também está disponível para essa pessoa, né? É natural que a pessoa se livre disso, mas é só uma posição de mente, né? É só a gente não entrar na confusão do outro também, né? O Lama Santa diz que quando o aluno vai conversar com ele, né, fica contando da desgraceira toda que a vida dele é, né? Tentando convencer o Lama Santa de que aquilo é verdadeiro, é super sério, concreto, blá. Ele diz que ele fica só rezando mala, assim, ele fica com mala na mão, só rezando mantra, assim, para descobrir por onde que ele vai começar a falar pra gente que não é desse jeito, né? Como é que ele vai fazer para apontar essa saída pra gente? Ele fala assim, eu não posso acreditar na história que o aluno está me contando. Se eu acreditar na história que ele está me contando, eu não consigo ajudar. Então a gente podia fazer esse exercício, né? De olhar para toda a complicação de todo mundo. Não precisa nem que a pessoa venha contar para a gente, porque normalmente não vai vir contar para a gente, né? Vai ficar lá fazendo as coisas dela. Mas quando ela estiver lá se debatendo, a gente não acreditar naquilo. Não acreditar que aquela prisão é de verdade. É uma prisão que não tem nem parede nem porta, né? Que a qualquer momento ela poderia, pum, simplesmente acessar essa liberdade, né? Daquela suposta prisão. Daniel, você queria falar alguma coisa? Você abriu o microfone?
Daniel. Acho que não. Foi sem querer, desculpa. Ah, tá bom. É porque tava no meu bolso aqui, que eu já tô no trabalho. Tá bom. Ninguém quer falar nada, pessoal. Só eu falo nesse lugar. Agradecer, Gê. Bom dia. Bom dia, Lulu. A Cris falou que a Márcia, a Ana, não sei bem direito, diz que são práticas afrouxativas. É, prática afrouxativa, né? Solta tudo, fica nos aprendendo. Tipo, abrir botão da calça, né? Que tá apertando a marcha baixa, entendi. Como se fosse abrir botão da calça, né? Que tá ali apertando a gente. A gente solta o botãozinho da calça só pra dar uma afrouxadinha, assim. E a gente pode abrir o botão da calça qualquer hora que a gente quiser. Pronto, acabou. Então tá, se ninguém quer falar nada, né? A gente, então, fica até a próxima semana, assim. Vou falar então só uma coisa. Fala, Lulu. Eu queria falar uma coisa. Pode falar. Agora você fechou, Lu. Não, é que a outra colega ia falar, mas eu falo rapidinho, depois ela fala. Hoje, o que você recomenda, assim, pra gente... Porque, por exemplo, quando eu acordo, né? Nossa, essa prática aqui foi um antídoto, porque muitas vezes, não é sempre, mas muitas vezes eu sonho, né? Parece que mesmo se eu meditar à noite, antes de dormir, né? Quando eu acordo, aí às vezes aquilo já é como se já... nem sempre acordo com aquele bem-estar, com aquela, né, tranquilidade. Muitas vezes, mesmo deitada, eu medito. Deitada, aproveito, né, pra já aproveitar o dia e tudo. Mas aí nem sempre eu tenho aquela lembrete, né? De, por exemplo, que nem hoje, né? Eu vou levantar cedo eu viajei para fazer a prática e começar o dia diferente. Então, o que você... É a questão da motivação, né? O que você recomendaria pra gente, assim, do coração, né? Da gente entrar nessa disciplina e de lembrar, de ter os lembretes, da gente tomar o refúgio, né? Certo? Que às vezes vem no automático, outras coisas, levanta, já tem que fazer uma coisa, bota comida do cachorro, já vai fazendo toda... E não... né? E ver como é um dia diferente, né? Dar essa parada já... Nossa, aí a relação já é outra com o cachorro, com quem, né? Com quem quer que seja. Lu, eu acho que é criar esse hábito mesmo, sabe? A gente pode usar várias coisas, né? Botar sei lá, eu tenho um altar na minha cara, assim, eu acordo de cara com o altar, por exemplo, né? Eu teria que fazer um esforço para não ver o altar e não... Então, a gente pode criar essas coisas, assim, a gente precisa criar esse hábito, na verdade, né, mesmo? De, assim, acordar, abrir o olho de manhã e antes de se levantar desesperado da cama, já estabelecer essa intenção, já trazer, no teu caso, Lu, trazer, sei lá, o lama dar bom dia pro lama, assim, sabe? E já não se sentir separada dos mestres, né? Mas, assim, mas também lembrar que é isso, né? Os mestres estão só apontando para essa qualidade nossa interna, né? E é super importante o que você está falando, porque a gente acorda quinta-feira, vem e faz prática juntos, assim, né? Mas eu adoraria poder fazer todo dia, mas não dá também, né? Quer dizer, tudo junto, todo mundo junto, não dá pra fazer isso todo dia, mas a gente pode fazer isso todo dia sozinha, se quiser. Não precisa marcar o encontro todo mundo junto e fazer junto, né? A gente pode colocar um áudio, se for o caso, também de alguém conduzindo uma prática de manhãzinha, mesmo que seja mais curta, pra gente não se atrapalhar, Mas é uma questão de criar o hábito mesmo. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito, né? Mas eu acho que assim... Mas é isso, a gente pode criar recursinhos assim pra gente, né? Tipo, usar um despertador que
tem um temporizador, que a gente possa saber que daqui a pouco vai tocar outro de novo, a gente não precisa sair correndo, a gente pode usar esse tempo já para, né, colocar como despertador, logo um mantra, assim, pra você, sabe, o toque do despertador já ser ou um Mani Padme Hum, sei lá, alguma coisa que já deu uma varrida na tua testa, assim, né? Pode ser também, né? A gente botar uma imagem logo na nossa cara. É que a gente tem que cuidar para aquilo não virar parte do cenário e a gente esquecer e passar por cima igual, né? Sim. Mas vale isso também vale, né? Uhum. E fazer isso antes de dormir. Assim, acho que nunca se sentir separada completamente dessa fonte de refúgio interna, né? Não criar essa separação, assim, ficar o máximo possível em contato com isso durante o dia, antes de dormir, a hora que acordar, né? Se reconectar com essa fonte, assim, né? Sempre que precisar, sempre que for possível, na verdade, né? Acho que é isso, não tem outra coisa, na verdade. Tá ótimo. Alguém ia comentar mais alguma coisa? Não, eu só ia falar que quando a gente estava fazendo a prática, teve um momento que eu pensei no Dalai Lama, quando ele fala da cultura de paz, que eu acho que é exatamente isso, se todo mundo praticasse e ficasse nesse, né, conectado com esse estado, né, de quietude e tranquilidade, não haveria guerra, não haveria porquê, né, na verdade. Né? Não haveria porquê. É tão natural, né? Exatamente. Isso é uma boa razão para a gente praticar, né? Para a gente poder cada vez mais arrastar as pessoas para esse lugar. Né? Se a gente puder ser o arrastador do bem, né? Verdade. Cá, meu bem, vamos para esse lugar de paz. Porque a gente pode arrastar as pessoas para vários lugares. Né? A gente arrasta para os infernos quando a gente está com raiva, a gente arrasta as pessoas para tudo que é lugar. Para onde a nossa mente está, a gente arrasta os outros. Mesmo sem querer, né? E se a gente também estiver nesse lugar de paz, de tranquilidade, a gente também vai arrastar o outro. Então, a gente precisa apostar nisso, né? Não tem outro... A cultura de paz é criar essas condições para os outros poderem se atirar lá, né? Arrastar as pessoas. Isso é criar a cultura de paz, né? Então, se a gente fizer a nossa parte, já tá bom, né? É o máximo que a gente pode fazer, assim, na verdade. Não tem... Na verdade, não tem outro jeito. O máximo que a gente pode fazer é criar essa aura, né, em volta da gente, assim, de quietude, de amor, né, é o máximo que a gente pode fazer, na verdade. Cada um vai precisar fazer o seu pedaço, né, mas a gente pode, sim, criar essas ilhas, assim, de paz, até que todas as ilhas se juntem, né, e virem uma coisa, um território gigante, né. Então tá, amorzinhos. Só rapidinho, Gê. Fala, amor. Não, deixa a colega falar. Rapidinho. Obrigada pela oportunidade. Quem tá falando? Ana Cláudia. Oi, querida. Diga. Eu só gostaria de compartilhar a minha experiência da prática de hoje, que eu achei bastante interessante. Você falou, né, desses de acesso para essa nossa essência, que seria o corpo, a quietude do corpo, da fala da mente. Durante a prática, você falou uma coisa que, para mim, foi muito importante, assim, né? Que você falou que tem diferença entre não se mexer e perceber que o corpo não se mexe, né? E eu consegui experienciar isso de uma forma bastante profunda. E para mim foi muito esclarecedor, porque até então a gente tem toda aquela questão, né, de que para meditar você tem que ficar imóvel, mas não é você que faz o seu corpo ficar imóvel, é o seu corpo que não quer se mover. E para mim ficou muito claro isso durante a prática, porque foi uma sensação assim de corpo, de perceber mesmo que o meu corpo não queria se mexer. E como isso realmente foi uma porta, né, um acesso, uma via de acesso para facilitar essa quietude interior. Então achei, para mim foi muito esclarecedor essa explicação. Que não bom. É fazer o corpo ficar quieto, mas é perceber que o corpo está quieto e ele não quer se mexer. Pode ser que sejam duas coisas separadas, assim.
para o corpo não querer se mexer, a gente precisa dar esse tempo para o corpo, né? A gente precisa deixar ele ter um tempo aí, né? Não é assim, não se mexe. Aí, tudo bem, você não se mexe, mas mas você quer se mexer, né? É como se o corpo ainda tivesse esses impulsos de se mover. Né? Aí, mas se você dá o tempo para o corpo se acalmar, e com gentileza conduzindo o corpo para esse lugar, tem uma hora que realmente você não quer se mexer. O corpo está tranquilo, está bem, né? Tá bem. Se ele estiver confortável, estiver relaxado, e se você der um tempo para ele não vai querer se mexer. Vai ficar tudo bem. Para que eu vou mexer, né? Eu não preciso ficar... E aí, tem esse outro ponto que o Tenzin Wangyal fala, é que nesse momento que o corpo não está se mexendo, nem quer se mexer, a gente precisa tomar consciência de que o corpo não quer se mexer e não está se mexendo, tomar consciência do corpo quieto. São duas coisas diferentes, né? É super importante, super legal notar essas... E são sutilezas da prática, assim, né? São aspectos bem sutis, assim, da prática, né? A gente vai cada vez mais penetrando essas sutilezas da prática, né? Que bom, Ana. Que bom. Obrigada. Obrigada eu. Fala, Lulu. Não, é só compartilhar uma conversa que a gente teve ontem, eu e a minha manicure, né, que, nossa, é coisa assim que eu tava comentando assim, nossa, que coisa boa, que uma pessoa muito amiga se ofereceu para ficar com o meu cachorrinho, né, e aí, na verdade, eu tava comentando assim, como é uma pessoa boa, né, que tem feito tanta coisa por mim aqui em Jataí, né, que assim, que não quer nada em troca, né? A gente vê a minha secretária, que é muito minha amiga. Então, aí a gente, aí comentando com ela assim, como é bom a gente encontrar pessoas assim. Só que ela falou uma coisa pra mim, e eu achei tão óbvio. Falei, gente, né? Ela falou, ô, Luciana, que pena que essas coisas é que chamam a atenção da gente, porque deveria ser o oposto, isso deveria ser o normal, né? Porque a gente faz muita coisa boa também pelas pessoas e tudo, mas assim, chama a atenção quando, né? Quando é uma generosidade assim espontânea, né? E aí eu parei naquela hora, é muito simples, muito óbvio, né? E eu falei, nossa, é isso mesmo. Como é que chama a atenção pra gente, né? É aquilo que também a Cris estava falando há pouco, né? Se fosse assim, não tinha guerra, né? A gente não... Era natural, é natural as pessoas, né, agirem assim. Como que a gente vai se acomodando, né? Se ajustando numa coisa inversa, uma inversão, né? Lu, tem duas coisas, sabe, que eu acho aí nessa sua observação, assim. Uma delas é assim, que talvez a gente não preste atenção também, sabe? Muito, assim, no que tá... Tem muita gente fazendo coisas muito legais de graça, sabe? Sem pedir nada em troca. Tem sempre muita gente fazendo isso. Então, acho que tem um ponto de a gente prestar atenção, sabe? Mas, por outro lado, é claro que também isso não acontece em muitos casos, né? Mas eu só fico preocupada, assim, quando eu mesma, né, falo isso, quando eu mesma fico triste, sabe? Com a forma como as coisas estão acontecendo, né? Mas também a gente, nesse momento, a gente precisa lembrar que as pessoas não buscam isso deliberadamente, sabe? As confusões, elas acontecem porque as pessoas não sabem fazer melhor também. Estão sofrendo, não encontraram o caminho, sabe? O Dalai Lama, uma vez, ele falou uma coisa que me tocou, é uma coisa tão simples, mas me tocou tanto. Ele falou assim, e ele estava se referindo a coisas bem graves, assim, porque ele foi questionado, ele estava dando uma palestra para uma criançada, né? Criança é perigoso, se você abre o microfone para criança, né? Criança faz pergunta, né? Então, na verdade, era um grupo de adolescentes, assim, era um colégio. Daí esse o menino falou assim, olha, eu ouvi falar que os budistas estão matando gente por aí, tava tendo uma guerra lá dos budistas com muçulmanos lá
em Mianmar, uma coisa assim, naquela época, assim, tava no noticiário, tava todo mundo muito assustado, porque, pô, como que budista tá matando gente e tal, né? Então ele falou que pessoas que matam o outro não podem se chamar de budistas, porque supostamente os budistas seguem os ensinamentos do Buda, e esse não foi o ensinamento do Buda, então não é porque os budistas são bonzinhos todos, é porque simplesmente quando você mata, você não está seguindo os ensinamentos do Buda, então você não pode se chamar de budista, né? Do mesmo jeito que você não pode se chamar de cristão, nenhuma outra religião. Mas aí ele fala assim, mas não foi isso o ponto. O que ele falou que me tocou muito foi assim, essas pessoas que criam problemas por aí, elas não sabem, elas não aprenderam a encontrar a paz mental. Aquilo me tocou de um jeito. Porque você imagina assim, que a imensa maioria das pessoas não estão recebendo instruções, ninguém está ali falando, olha, você pode acalmar sua mente, você pode acalmar seu coração, você pode... As pessoas nem sequer olharam para essa experiência interna, para o mundo, nem imaginam que isso possa existir. E elas ficam o tempo todo buscando isso em algum lugar fora, tentando controlar. Me doeu, assim, pensar nisso, sabe? Que as pessoas não... Tem pessoas que nunca se sentiram em paz. Pensa nisso. Como é doído isso, né? E é desse lugar que as pessoas se atrapalham, que as pessoas aprontam, que as pessoas matam, que as pessoas roubam, que as pessoas... E ficam tentando conseguir coisa um do outro. Então, se a gente lembrar disso, em vez de observar isso que você falou, que é verdade, né? Tem muitas pessoas, talvez a maioria, que o tempo todo estão querendo conseguir alguma coisa em troca do que dá, né? Mas se a gente olhar para essa situação, né? Em vez de se amargurar, falar, ai, como esse mundo tá perdido, que desgraça, que horror, que isso, que aquilo. A gente se lembra, nossa, essas pessoas, elas não sabem fazer melhor. Elas não têm condição, elas não têm recurso interno para fazer melhor. Em vez de brotar esse amargor, essa dor, esse pesar, brota a compaixão. A gente, na hora, a gente fala, ai, aquilo... Quando eu vi o Dalai Lama falando aquilo, eu falei, ai, doeu meu coração. Aí quando dói o coração, em vez de falar assim, ai, que horror, que o mundo podia estar melhor, que a gente deseja imediatamente que as pessoas aprendam um caminho, assim, né? Para essa paz interna. Então, é um detalhe, mas que faz muita diferença, assim. Porque leva a gente ou para a compaixão ou para o desespero, que é o inimigo próximo da compaixão. Faz diferença, assim, perfeito. Segundo Alan Wallace, né? Que, por sua vez, segundo Buda Gosa, né? Aí eu e a Elô estamos craque nesse assunto aí, por causa do livro que a gente acabou de traduzir. Elô, hoje eu vou matar, hein? Hoje eu vou mandar o livro. Comigo, menina. Você tá doida, hein? Tô doida. Tô doida. Fiquei uns dias doente. Aí os dias seguintes vai no... Né? Será que a gente tá fazendo tudo deitadinho na cama? Não, sentadinha. Mas a bateria boa, melhorou, né? Melhorei. Nossa, peguei uma virose essa semana. Eu fiquei nocauteada, assim. Tô com dor de cabeça até um pouquinho agora, assim, na verdade. Mas que brabeira. Mas agora já tô. Agora, só para vocês saberem, a gente está traduzindo... A gente está terminando de traduzir um livro do Alan Wallace que chama As Quatro Incomensuráveis, que é lindo, é super profundo nas Quatro Incomensuráveis. E eu já comecei agora a traduzir o livro do Tenzin Wangyal também, lindo, que chama Criatividade Espontânea. Super legal também. Então a gente vai transbordar. Aí essas coisas acabam que vêm. Eu acabo querendo compartilhar isso aqui, né? Essas coisas, né? Não tem jeito. Então tá, amorzinhos. Hoje nós vamos até mais tarde. A turma já abandonou o navio aqui. Mas olha, beijo gigante para todo mundo. Boa semana. Eu queria notar essa coisa do refúgio, assim, onde é que a gente fica buscando refúgio. É muito interessante notar isso. É muito, muito interessante. Tá bom?
Tá bom. Muitos beijos, queridas. Obrigada. Tchau. Tchau, Kiki. Tchau, até a próxima. Tchau, pessoal. Boa semana pra todo mundo. Tchau, amor. Boa semana. Beijo. Tchau, queridas. Boa semana. Boa semana.